Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e com todas nós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, sobre o que vocês andam conversando pelo caminho? É com esta pergunta que nós iniciamos este nosso momento de reflexão neste terceiro domingo do tempo pascal. E o texto bíblico que motiva a nossa reflexão de hoje nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 13 a 35. Essa passagem bíblica nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus Cristo estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era de que ele fosse libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou ele a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um ao outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? E eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui esta palavra bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 13 a 35. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, o texto que nós acabamos de ouvir é um texto muito rico em detalhes.
A história nos diz que 2 seguidores de Jesus estavam indo de Jerusalém a Emaús. Eles caminham sem esperança, corpos curvados, cansados, desamparados. A dor dos acontecimentos em Jerusalém pesa sobre os seus ombros. Não conseguiam acreditar que Jesus tinha morrido. As mulheres que tinham ido ao túmulo no 3º dia de manhã contaram que ele estava vivo, que havia ressuscitado. Mas não podia ser verdade. Afinal, eles tinham visto Jesus ser morto. O sonho tinha acabado. De repente, no meio do caminho, um homem se junta a eles. E este homem pergunta: sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? Tristeza, medo, saudade, falta de esperança fazem com que estes 2 não consigam reconhecer que quem com eles está é o amigo amado. Mas Jesus reconhece a dor destas pessoas e caminha com elas. Jesus não julga, não condena. Ele pergunta. Ele quer saber o que estão sentindo. Ele ouve quando eles abrem os seus corações e ajuda estas pessoas a relembrarem tudo o que ele próprio havia ensinado. Conversa vai, conversa vem, a noite chega e aqueles seguidores só reconhecem que quem com eles estava o tempo todo era o próprio Cristo quando ele parte o pão. Queridos amigos, queridas amigas de caminhada, sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? Sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? O que é que preocupa? O que é que ocupa o coração? O que é que ocupa a mente de vocês? Será que são tristezas? Será que são alegrias? Se olharmos para a realidade à nossa volta, vemos que há muitas angústias, sofrimentos. Nem conversar como gostaríamos nós estamos conseguindo, não é? São conversas sem abraços, sem chimarrão, sem olho no olho. Mas a gente dá um jeito. Nos aproximamos do jeito que dá, desabafamos, nos fortalecemos, seja através de um telefonema, seja através do Facebook, do WhatsApp, ou seja através das conversas que nós temos a uma certa distância. E nessas nossas conversas, sobre o que nós conversamos? Será que conversamos sobre a seca que continua fazendo sofrer? Será que conversamos de fato sobre essa pandemia, desse coronavírus e as suas consequências também para a nossa realidade? Sobre o que nós andamos conversando pelo caminho? Assim como Jesus ouviu os discípulos de Emaús, Jesus também ouve, Jesus escuta a cada um e a cada uma de nós. E o ouvir de Jesus é um ouvir que transforma. Desejo do fundo do coração que em nossas conversas pelos caminhos da vida, seja lá de que forma elas estejam acontecendo atualmente, haja sim espaço para o desabafo, espaço para nós abrirmos o nosso coração, mas que também sejam conversas marcadas pela esperança. Mais do que nunca o nosso mundo precisa de sinais de esperança, de palavras de esperança, de atitudes de esperança. E então, caros amigos, caras amigas em Cristo, sobre o que nós andamos conversando pelo caminho? Eu encerro este momento de reflexão trazendo ainda uma palavra de bênção a todos e a todas. Que o caminho venha ao teu encontro, que o vento sopre sobre as tuas costas e que a chuva, sim a chuva, caia sobre os teus campos. E até que voltemos a nos encontrar, que Deus te sustente suavemente na palma de sua mão.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos e a todas nós.